É o que o desembargador Rondon participa, que esse pessoal está em plenário, que é aquele pedido de vista. Aí vamos pro seguinte até ele chegar, né? Tá. Declara aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Tem nenhum pedido de preferência, né? Nada. Então, vamos lá. Esse pessoal aí que é daqui do processo. Isso, sim. Vamos lá. Vamos começar. Esse não é o pedido de vista, não. Não, né? Não. Ah, tá. Esse aqui é o 2. A continuação. O Rondon já chegou, então. E aí, Rodolfo? Tudo bem? Desculpa o atraso. De jeito nenhum. Então é esse. O desembargador Rui pediu vista e o desembargador Rondon está aguardando. Este aqui, né? Isso, esse mesmo. Anuncio continuação do julgamento 1 da pauta. Da minha relatoria, na última sessão, houve pedido de vista do desembargador Rui Ramos. Como relator, eu deneguei a ordem e o desembargador Rondon, como segundo vogal, aguardo o pedido de vista do desembargador Rui, que tem a palavra. Presidente, o 88.461 em benefício de Jonathan Teodoro de Carvalho, né? O vereador Rondon que está aguardando, eu tenho o voto escrito, está aqui, eu estou evidentemente me entregando. E procurei fazer a análise mais adequada possível dentro das minhas condições, inclusive de experiência também, assim como o vereador Rondon, que passamos pela vara da Auditoria Militar. A antiga vara da Auditoria Militar, hoje vara especializada. Em termos fáticos, as evidências de participação, de concorrência para os homicídios que estão aqui narrados. Nós tivemos homicídios consumados e tentativa de homicídios. Em termos fáticos, eu não tenho como excluir, dentro de uma realidade, a concorrência de Jonathan Teodoro de Carvalho. Ele concorre, ele participou, ele reconheceu que conversou via telefone com outros que estão também no mesmo grupo. As interceptações telefônicas são bastante claras, os monitoramentos. Depoimento de outros dão toda uma interação, uma integração de um grupo voltado à prática daqueles homicídios. Vai se dizer, o que ocorre é que nós não temos ainda a sentença condenatória transitada em julgado e, por isso, a não culpabilidade ou a presunção de inocência deve ser prestigiada. Mas não há, como já se sabe, nenhuma incompatibilidade entre a prisão cautelar e a falta do provimento jurisdicional que tivesse, então, sua irrecorribilidade ou se transformasse, por exemplo, no caso julgado. Nós não temos como negar a existência dos fatos e a codelinquência de Jonathan Teodoro de Carvalho. Se o fez por inexperiência, se o fez talvez iludido, ou talvez seduzido, ou talvez comprometido de alguma forma, volto a dizer, pelo seu pouco tempo de policial militar, o certo é que na nossa legislação e no Brasil não há nenhuma razão posta na lei para que isso fosse considerado, tendo-se em vista o quê? Tendo-se em vista que os fatos são bastante graves, são crimes contra a vida. Se as vítimas eram traficantes de droga, era questão e problema da prática de crimes por traficantes de drogas ou por pessoas que estavam à margem da lei, que estavam dentro da marginalidade. E isso não pode justificar, porque, como foi lembrado por Vossa Excelência, daqui a pouco nós vamos entender que os fins justificam os meios. E não se demonstra isso como razoável para dentro do nosso Estado de Direito. Essa é a nossa vida, é a nossa posição, é o nosso Brasil, é a nossa legislação, é o nosso direito constitucional, é o nosso direito inconstitucional, infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, assim como nossa Câmara aqui, vem sempre dizendo que a condição de policial militar, incumbido do dever de proteger a sociedade, não ao contrário, é uma das formas que mais ofende a garantia da ordem pública. Isso está no voto
da ministra Rosa Weber, o voto do ministro Sepúlveda Pertence, já aposentado, o voto do Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma do STJ, de modo que, embora tenha de reconhecer o esforço denodado do outro advogado, ou dos advogados, doutora Cibélia e doutor Diogo, inclusive com a entrega do memorial, os fatos como estão postos no presente momento, eu não tenho como deixar de acompanhar a decisão de Vossa Excelência. E, portanto, com a devida vênia, inclusive dos outros advogados e dos seus familiares, eu também estou a denegar a ordem na parte denegada e um lado nós concedemos, né? E, portanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente. Vereador Rondon. Egrégia Câmara, eu recebi também os memoriais, li com toda a atenção e eu encaminho o meu voto de acordo com os votos precedentes, porque encontro nos autos presença da prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, com base nas interceptações telefônicas. E confesso que, no exame dos pressupostos para a prisão preventiva, eu encontrei alguma dificuldade na demonstração da necessidade da custódia, pela condição de que o paciente é um policial militar, não tem alterações na sua ficha funcional, não encontrei elementos concretos de convicção nos autos de que a custódia fosse necessária para, por conveniência da instrução criminal, não há informações de que ele, porventura, tivesse assumindo alguma conduta de modo a prejudicar a colheita de provas. Quanto ao pressuposto da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, igualmente. Agora, no que se refere à garantia da ordem pública, é preciso fazer um esforço muito grande para não se usar de presunção, para demonstrar a necessidade da custódia. É evidente que os crimes são gravíssimos e também é evidente que o paciente que ocupa um cargo destinado à proteção da sociedade está sendo acusado com elementos nos autos consistentes de uma conduta que vai no sentido contrário daquilo que é a missão dele no Estado como agente da lei. Eu acho que não é o caso aqui no exame da necessidade da custódia de se verificar a aplicação do princípio da não culpabilidade. Nós estamos numa situação limite em que uma pessoa que é encarregada de proteção à sociedade é justamente acusada de fazer o contrário. Então, eu entendo que aqui, na dúvida, como ele é investido da autoridade e que pode muito bem, como já fez antes, usar da sua autoridade para ir contra a missão que ele tem no exercício do cargo, nós imaginarmos que, em liberdade, ele pode pôr em risco a ordem pública. Como é a acusação que pesa contra ele. Então, com essas breves considerações, eu encaminho o meu voto de acordo com os votos precedentes e entendo que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública. Ordem concedida parcialmente, né? Isso, né? Ficou denegada. Denegada a e ordem. acolheu o pedido. Isso, exatamente. Foi acolhido o requerimento para Transferência. transferência. Ordem denegada.
Seu voto novo, tá? Da minha... Temos ainda do senador Rondon? Não só esse. Senador Rondon, Vossa Excelência, esteja à vontade. Tá? Acho que só tinha... Agradeço. Obrigado, senador. Anuncio o 2 da pauta da minha relatoria. Eu vou colocar em julgamento o 2, o 3, o 4 e tem os embargos de declaração todos da poeira branca. Tem o Ronaldo também, né? O 12 e os embargos dos embargos do Gilmar, 20, né? É? 12, 2, 3, 4, 12 e 20. São todos da chamada Operação Poeira Branca. Eu vou explicar aos eminentes pares mais ou menos o que... Não precisa anotar nada, não. Tem o voto escrito de cada um deles. Uma denúncia anônima à polícia de que uma determinada pessoa estaria traficando drogas. Essa pessoa seria me fugiu o nome, não é o Cristiano nem o Luciano, é o Lorival. O Lorival. E a polícia passou a monitorar o Lorival. Só que durante esse monitoramento teve uma pessoa de nome Luciano que contactou com o Lorival, falando que queria vender para ele uma determinada máquina, um determinado trator, coisa e tal. E sucedeu que realmente o Lorival foi flagrado com drogas. Foi preso juntamente, ele utilizava 2 empregados da fazenda dele para fazer o transporte da droga da Bolívia para o Brasil. Vinha, inclusive, durante a noite, carregando nas costas. Numa dessas interceptações, aí a polícia conseguiu detectar que seria feita essa entrega. A polícia montou uma campana, fez uma determinada perseguição, eles jogaram a droga, mas encontraram e prenderam 12 quilos. E depois encontraram enterrada na chácara dele, lá no sítio dele, encontraram mais uma quantidade de droga. Mas, em razão dessa interceptação telefônica do Luciano com o Lorival, que o Luciano diz que teria um trator para vender para ele, o Luciano também passou a ser investigado. E foi preso esse trator que ele ofereceu, acabou sendo apreendido e realmente era produto de roubo ou de furto. Era adulterado. O Luciano, com o trator preso, ele tentou alguns contatos, entrou em contato com o Cristiano. O Cristiano parece que devia para ele uma importância de R$16 mil, porque tinha vendido para ele uma moto, mas ofereceu uma sociedade para eles comercializarem tratores. E o Cristiano, então, o Luciano vai e apresenta 2 pessoas lá de São Paulo, do interior de São Paulo, acho que São José do Rio Preto, o Catanduva, um tal de Velho, respondia por nome de Velho, e um outro. Então tudo indica que realmente eles compravam e pegavam os tratores, receptavam e vendiam, estavam vendendo aqui. Então, numa dessas daí, eles trouxeram 2 tratores também de procedência ilícita para ser vendido aqui. E esses tratores, na hora que estava sendo vendido, a polícia foi lá e acabou prendendo em flagrante essas pessoas envolvidas, inclusive o Cristiano. E eles foram acusados de associação criminosa e associação para o tráfico. Acontece que tem uma ligação, uma interceptação telefônica do Gilmar, que é vereador em Araputanga,
com o Cristiano, que estava lá em São Paulo, dizendo, olha, você procura o Cleiton. Cleiton era um motorista de caminhão. Você procura o Cleiton, para o Cleiton trazer encomenda e coisa e tal, a polícia já antenou que seria droga. E, de fato, o Cleiton, a conversa é realmente um pouco estranha entre o Cleiton, Gilmar e o Cristiano, que estava lá em São Paulo. E realmente existe essa suspeita de que o Cleiton, motorista de caminhão, que era da Friboi, teria levado para o Cristiano uma certa quantidade de droga, que a polícia diz que foram 5 quilos, mas não se apreendeu nada. Nada. Então, um abraço. Então, vejam vocês, o que existe, pelo que eu li dos processos, das provas que foram trazidas na instrução, aliás, no HC, inclusive tive que pedir para a juíza mandar as outras provas, as interceptações telefônicas. Na verdade, não existe evidência nenhuma, por exemplo, de que este Vanderlei da Mata, o Aparecido Donizete e o Ronaldo Alves Braga estejam envolvidos com tráfico de drogas. Não existe. A polícia não foi encontrando 1 grama de cocaína para esse caso. Nada. Nada. E a verdade é que eles estão sendo acusados de associação para o tráfico, também acaba acusando esse nome de pessoas. Agora, as evidências até agora não mostram relação do Ronaldo. O Ronaldo, neste caso, por exemplo, eu digo aqui, embora as conversas telefônicas interceptadas demonstrem fazer, mantinha contato e ter contato com os cristianos, e diversas oportunidades mencionadas para o crescimento nacional da universidade, não se pode afirmar que essas tratativas envolviam o militar. Fora a conclusão da autoridade policial de conduzidas investigações, nada há mostrando que ele estava relacionado com a aquisição de drogas, se envolveu no transporte ou guarda dessas substâncias ou outra modalidade de tratativa de o mais grave que seja crime de associação criminosa, associação para o tráfico, pelo Estado paciente, Estado anunciado, não é possível identificar nem ferida potencial, nenhuma ligação dele com o tráfico, subsistindo nesse aspecto apenas a ilação de que, por estar envolvido com a comercialização de tráfico roubado por tráfico, e ser morador da cidade de Porto Miguel, também tem participação no tráfico de drogas. O decreto de prisão invoca a realidade concreta do espaço natural, partindo da premissa de que todos os investigados agiam voltados para o comércio de drogas. Portanto, essa dedução mostra que o funcionário da e a área de investigações costumam definir que não há nada de concreto no termo para ser voltado para o drogas. Principalmente, não existe. Na verdade, essas pessoas, por exemplo, o Aparecido era empregado do Cristiano. O Vanderlei da Mata é um morador, ele é de Mirassol do Oeste, mas está morando em Aparecida do Taboado e ele é encarregado de arrumar notas fiscais dos tratores para ser trazido por aqui. A polícia que tem a ilação de que esses tratores são colocados por drogas. Não há nada de concreto, de evidência de que essas pessoas estejam. Eu estou mantendo a prisão daqueles suspeitos que podem ter alguma ligação com o tráfico de drogas, que não faça uma proteção da situação do vereador de Gilmar, que teria levado, segundo a polícia, uma quantidade de droga para o Cleiton, motorista de caminhão, que levou esse pertencente para o Cristiano lá. Esses dois não são documentos, e pode existir, sim, alguma demais critério. Não há evidência de que eles estão envolvidos. Há evidência
negando a ordem mediante introdução de condições, da mesma forma que o Aparecido Donizete, e também não há evidências da questão do Cristiano, eu estou negando a ordem, porque existem, olha, na verdade, eu estou sendo até Cristiano de Marcos do Crente. Baseado mais naquela que exatamente, baseado mais naquilo que eu. Agora, inclusive, o Gilmar entrou com embargo de declaração, porque essa Câmara aqui, nós temos conhecido que o governador Marcos, acabou permanecendo no nosso tempo, foi conseguido a ordem para o tal de Davi. Que seria também uma pessoa que estaria envolvida com a venda dos tratores, nada contra. E ele vai ter aplicação, olha, foi deixado no mesmo tempo, mas eu estou dizendo aqui, olha, essa situação é diferente. O problema do Davi não há evidência de que ele está envolvido com o nome. Então, eu estou discorrendo do barco aqui, do Gilmar, estou denegando a ordem do Cristiano, procedendo do Aparecido, do Roberley e do Ronaldo. Realmente, olha, eu, sinceramente, pelo que eu disse, se não tiverem outra forma, mas todo mundo vai dar. A discussão do pessoal está em muito, Presidente, aqui o resumo dos fatos. Envolvido o Paulo Cláudio Conceição da Silva, envolvido 157 para segundo 2. Lá em Sinop, então, no momento da prisão em flagrante de um roubo, concurso de pessoas, sem na grande violência, nada de especial realmente. Um roubo. Não é um fato simples, mas é um roubo meio padrão. Preocupação com o celular de pessoas, 2 pessoas abordam, deram aquela pressão no sentido de ameaça, destituído de arma, tanto é que não tem arma aqui, e levaram o celular de determinada vítima, infelizmente. Uma vez presos, o juiz negou a liberdade de preso sob o fundamento de que ele não tem identificação civil. Mas, na verdade, ele tem identificação civil. O RG dele é 2628449-9. E se não tivesse identificação civil, teria que fazer que tipo de identificação? Petroscópio. E verificar se tinha lá. Não tem antecedentes, não é uma pessoa de muita idade. Não é um fato que nos chama muita atenção. Então eu estou concedendo a liberdade a ele com algumas colocações aqui, para que ele também se emende, inclusive apresente seus documentos, mas ele tem um RG. Eu estou concedendo com cautelares. Devido a haver outra procuradoria, né? Foi que o paciente, ele juntamente com uma menor, foram até o motel com uma moto e lá chegando a dona do motel desconfiou, porque ela já tinha tido um assalto há poucos dias atrás, ela desconfiou e acionou a polícia militar. E a polícia militar ficou lá de butuca. Na hora que eles pediram a conta, ela foi levar a conta, ele então saiu, apontou o revólver e anunciou o assalto. Foi nesse momento que a polícia interveio. Teve que usar a força porque ele não quis se render, acabou. Ele entrou inicialmente com o HC, aqui, alegando a falta de fundamentação idônea, ausência dos requisitos, mas essa Câmara já denegou a segurança quanto a esse fundamento. Então, eu, por exemplo, eu estou... Não está conhecendo. Né, exatamente. E, agora, quanto ao outro argumento, ele diz o seguinte, não, mas o crime não chegou nem ser tentado. Né? Nessa situação, sim, ele anunciou o assalto. Ato preparatório? Ele ficou nos atos preparatórios. E alegou também excesso de prazo.
Inclusive, inicialmente, eu estava pensando até em conceder por excesso de prazo, porque a instrução foi encerrada no dia 10 de março de 2015. Aí o Ministério Público pediu a diligência, porque a moto que estava com ele era furtada ou roubada, sei lá. Então ele foi acusado de receptação também. E aí o Ministério Público pediu, no prazo da diligência, pediu que a polícia encaminhasse os documentos dessa moto roubada, furtada, sei lá. E já estava chegando a 120 dias. Né? Mas agora eu entrei em contato lá, já foi agora, já foi encaminhado esse documento, o Ministério Público já apresentou alegações finais, está aberto vista para... então já está concluída a instrução e eu estou denegando a ordem. Na parte conhecida, estou denegando a ordem. O 7. Este aqui ainda é rebarba, é o José Maringo Neto. É aquela rebarba ainda da situação da poeira branca também. É mais um dessas. Também não há evidências de que ele esteja envolvido com o tráfico. Eu estou concedendo a ordem mediante imposição de condições. Esse é mais um deles. Desembargador Rui, o 8º da pauta. Parecerá pela denegação. No caso de homicídio, um exame de inimputabilidade, uma certa demora, mas foi concluído o exame, então eu estou denegando a ordem, dizendo que a partir de agora, como ele foi reconhecidamente prejudicado na sua intelecção e volição, nos termos 91, inciso 1 do Código Penal, ele não pode mais ficar recolhido em cela, né? Tem que ser recolhido em algum estabelecimento adequado. De modo que eu estou denegando a ordem de ofício, determinando que ele seja posto em estabelecimento apropriado nos termos 96.1 do CP. Mas foi estabelecido que ele tem problemas? Sem dúvida. Se não tivesse. Quero ver onde agora colocar. Quero ver onde. Aí o juiz vai ter que se achar lá, né? Qual o encarecimento, o custo que está ficando uma instrução processual, se você poderia muito bem, pelo menos, aumentar uma cela, pelo menos provisoriamente, porque tem projetos de 4 presídios aqui, eu já tive me inteirando da situação. Mas isso não resolve, isso não vai fazer de um dia para o outro. O problema é a urgência. Água Boa está interditado uma ala do presídio, também lá. Tem 200 lugares lá que poderiam ser utilizados, que está interditado. Cáceres, Porto Espiridião, esses lugares, essas comarcas, se foram instaladas, nenhuma se construiu presídio, não construiu nada, nem local provisório, não tem. Então, aquelas comarcas do norte estão mandando todas para Peixoto. Alta Floresta, está o juiz dali, está dando uma remissão daquela de cada 7 dias que ele fica naquele ambiente, ele está remindo um dia. Você já viu essas decisões? Já deve ter uns agravos aí, está vindo aí.
está o caos. Então, se não tomar providências, pelo menos de urgência, de construir alguma coisa para dar uma vazão a essa quantidade de presos que tem aí, se for aguardar a construção desses presídios, vai ser totalmente inviabilizado. Eu gostaria, inclusive, eu estaria junto, né? Eu falei com ele.
envolvendo menor de idade, também envolvendo mulheres, ele já botaram, tipo, esses que têm problema psiquiátrico, né? Então é o caos mesmo. Eles já
Qual é o próximo? Nono. O nono, desembargador Rui, pareceram pela denegação. Leandro Gabriel da Silva, parecer pela denegação do RIT, doutor Sérgio Cutia. Eu também estou denegando a ordem aqui porque está com fundamentação e a forma, pessoa conhecida da família, trabalhou lá na residência, sabe dos costumes, foi lá, revelou a intenção libidinosa, realizou o estupro, disse que conhece todo o pessoal de lá, conhece a rotina, o cotidiano, estou denegando a ordem. Ok. A denegada. 10 da pauta, desembargador Rui, parecer pela denegação. Ainda tem O 9? 10. 10. O 9 já foi, agora é o 10, né? José Márcio Aguiar, o 94.712/2016, né, presidente? Isso, né? Uhum. Parecer pela denegação do RIT. Eu estou votando, denegando também a ordem. Ok. Eu estou acompanhando. E com a consideração para que o José Márcio Aguiar fosse melhor observada a questão de saúde dele, mandando uma determinação ao juiz e o delegado de polícia. Esse é o outro problema, a questão do tratamento de saúde. Mas é. Esse outra também é história. outra questão que nós não podemos também negligenciar. Tá, também. 10. 10 é meu também, né? É. São É 10. 11º. Esse é o 11 agora. primeiro, 11. Esse é do Alessandro Rocha Guimarães, Benício Augusto, Carlos Antônio, é o 94.930/2016, Isso. parecer pela denegação. Esse aqui, Pontes e Lacerda. Esse aqui eu tô, Ah, esse que é do eu tô denegando a ordem aqui. Já tem. Já tem, acho que já é o quarto HC.
minha relatoria, neste caso aqui, é tráfico, associação para o tráfico, a prisão foi decretada como garantia da ordem pública. Os pacientes têm antecedentes criminais. O Paulo, ele tem condenação por tráfico e associação para o tráfico e estava no regime semiaberto quando cometeu esse novo delito. O Jair, ele cumpre pena por roubo majorado, responde 2 ações por violência doméstica e também tem uma receptação. Também estava no regime semiaberto. Então, mantendo. O quarto desembargador Rui. Apareceu pela O delegação. 14 é o 96674-2016, né? Parecer para a delegação do VIT. Mas aqui eu estou concedendo aqui com substituição, porque a decisão não sustenta para prisão, não. Certo. Então eu estou não permitindo o contato com as pessoas envolvidas, não sou auxiliar da comarca, aí sim, estou com esse compromisso favorável de soltura. De acordo? 15º dele. 15º é de Vossa Excelência também, parecer pela concessão da ordem. Ameaça. Esse aqui que estou acompanhando o parecer. Concedendo, né? Imposição Violência com cautelar, ameaça sim. doméstica, né? Privador Gilberto. O 16 é da minha relatoria, recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público, pretendendo a prisão dos recorridos que são acusados dos crimes de maus tratos e favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual. O parecer do Ministério Público é pela denegação, pela desprovimento do recurso. E eu estou acompanhando o parecer porque o próprio Ministério Público ressalta, o parecerista ressalta que os crimes aconteceram entre os anos 2007 a 2011. E o pedido de decretação da prisão preventiva foi formulado e negado em 2013. Nesse interregno não aconteceu, não tem contemporaneidade. Eu estou acompanhando o parecer ministerial e desprovendo o recurso do Ministério Público. Mantido o parecer? Esse qual que é? O 17 é da minha relatoria, recurso sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado, tentado, preliminar de nulidade, ausência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do motivo torpe, anulação parcial do deciso. Veja só, é até uma situação um pouco diferente. O que está sucedendo? Ele atacou a sentença de pronúncia e um dos pontos atacados foi de que o juiz não teria fundamentado a qualificadora do motivo torpe. Eu estou acompanhando o parecer ministerial, eu estou provendo parcialmente o recurso para declarar vamos dizer assim, uma nulidade parcial, mantendo a CD de pronúncia e voltando para que o complemente a qualificadora. E estou mantendo a prisão do paciente, né, porque realmente ele tem vários antecedentes criminais, né? O 18 da pauta, esse aqui se trata de... Ele foi condenado por dirigir sem habilitação, andou dando uns cavalinhos de pau, estava sem habilitação, ele questiona que não existe prova, mas as provas são bastantes, eu estou seguindo o parecer ministerial e desprovendo o recurso, mantendo a sentença condenatória. O 19 é embargos de declaração. Ele, na verdade, pretende rediscussão das questões, o acordo abordou todas as questões levantadas no recurso sentido estrito. Se trata de um homicídio envolvendo Hércules, que teria sido contratado por uma mulher que mandou matar o marido, encomendando a morte. Eu estou desprovendo o recurso dos embargos de declaração. 21. O 21 é agravo em execução. O juiz, neste caso aqui, ele se equivocou. O agravado, o reeducando, ele estava cumprindo pena quando surgiu uma outra condenação
tinha prisão decretada nesse outro processo, prisão preventiva decretada, e ele simplesmente ignorou essa segunda condenação, porque não tinha transitado em julgado, estava em grau de recurso, não fez a unificação provisória das penas e concedeu a liberdade para ele, impondo condições, mas sem ouvir o Ministério Público. Então eu estou acompanhando o parecer ministerial, anulando a decisão, declarando a nulidade da decisão em face da ausência de prévia manifestação do Ministério Público. Não forneceu mesmo oportunidade ao MP, ele decidiu... Neste não. caso aqui, ele até que mandou para o Ministério Público, mas a escrivania não cumpriu. Não foi. Ele não... eu faço a anotação, eu digo aqui, no caso subsidiário, apesar de o juiz da execução ter determinado a abertura de vista ao Ministério Público, a providência não foi observada. Então eu estou anulando a decisão e alertando o juiz para que ele proceda à unificação das penas. Exatamente. Uhum. Depois que aquele escrito do homicídio, ela anulou a pronúncia parcial para isso. Parcialmente, só para que... Tá, mas no tribunal do júri. Não, ele vai voltar... Não, eu digo numa situação do tribunal do júri, porque aqui adotaram esse parecer, né? Porque Sim. tem uma matéria do Rio Grande do Sul, que quando fala que anula só a... O júri não pode ter conhecimento enquanto não houver a preclusão para o iuricato. Teve o quê? Teve em parte autoria e materialidade, etc. Tal. Mas a imputação que o Ministério Público endereça não é só isso. É uma parte que ainda está dependendo de uma complementação. O júri, para mim, ele só pode atuar e só tem competência e legitimidade a partir do instante em que você percorrer e falar, isso aqui está pronta a imputação para que você conheça. Eu não poderia pegar metade para julgar, ficando um plano que estaria dependente ainda de alguma resolução judicial, jurídica. Isso aí, eu acho que ele não está pronto para julgamento, ele não pode para lá, não. Depois tem um detalhe, você vai convocar novos jurados para poder apreciar apenas a questão da qualificação. Sim, é o seguinte, você tem vamos dizer, 7 jurados julgando com autoria e materialidade. Pronto, condena. Aí depois, um novo conselho de sentença para poder apreciar apenas a qualificadora. No plano prático,
comunidade participar. O motivo do município é ele construiu, tipo, pegar uma colocação, uma qualificadora que passa por toda a vida, etc. Mas do homicídio, da morte, de matar alguém, o motivo não era matar. Então, por que eu tenho que anular o fogo? Não vai ver, né? Por que eu tenho que anular o fogo? Mas aí vai do júri também. Por que não anular o fogo? É soberania. É soberania. A soberania do júri. Ninguém quer que todo mundo não vou matar. Mas aí. Aí está faltando o questionamento da licença da qualificadora. Isso urgência do Ministério Público, por exemplo, só porque a passou no qualificador. Esse é o ponto de urgência. Aí você pode ouvir isso, porque você tem que atuar todo mundo. Aí pode acontecer o seguinte, não se julgue, mas ser absolvido. Aí você tem que anular só o julgamento. Agora, definiria que é o mesmo raciocínio que nós fizemos. Quando eu uso, você vai ver também. Aí se depende cada um não figura a pena para verificar que tem qualificador ou não. Aí você tem que ter uma sentença da prefeitura do Rio que ele está lá, julgando ele no CAT, e depois, se tiver uma outra acolhida qualificadora, você substitui para a sentença para crescer o qualificador, tem duas sentenças no meu processo. Primeiro que eu tenho para mim que o julgamento do Rio deve ser só pelo qualificador, né? Não pode ser muito pelo outro. Só a qualificadora, que ou o júri reconheceu que não deveria, ou não reconheceu que não deveria. Aí ele volta para o tribunal e fala, manifestamente contrário à prova dos autos. O tribunal fala, manifestamente contrário à prova dos autos. Quando não atender, o que retorna o julgamento é a análise da qualificadora. Agora, aqui eu estou trabalhando médico. Na pronúncia eu estou trabalhando a colegiada, por força de ser colegiada, e uma vez necessidade de essas características, fica sujeito a certas situações que são diversas, mais ou menos. Eu entendi. E aí eu tenho que prevalecer porque eu tenho que eu volto para ele de novo, porque ele tem que usar. Que a competência nacional é natural é ela. Mas nós teríamos então assim, só para poder verificar se a fome, e aí na verdade, eu não tinha pronúncia, eu não tinha fundamentação, o advogado tem que fazer o quê? Claro. Está fazendo fundamentação. Por que alguma pessoa que usa um guardinho da decisão? Pode fazer isso com você, fundamentação. Se pegar, por exemplo, não tem apenas seja. Aí se depois vem o tribunal anula a questão da qualificadora de dólar. Essa decisão do julgado com relação à qualificadora manifestamente retorna do princípio legal para fazer um júri apenas para poder analisar a qualificadora. E aí, você já tem uma sentença de condenação, você vai ter que construir uma para dizer, olha, está correspondida a essa qualificadora. Vai fazer o júri, tem que construir. Nós poderíamos ter uma parcialmente. Sim.
há nenhum recurso a respeito do falecido. A decisão do júri é uma decisão do mérito, assim como a decisão colocada do mérito. Muitas vezes, uma decisão monocrática, de mérito, parcialmente não ele corrigir por falta de implementação, ou por decisão manifestamente contrária ao autoramente, ou já manifestamente. Não, ele não. Só nós não teríamos para fazer um júri retornar ao todo, toda a imputação por parcialmente acolhida. Não tem como acessório principal. Porque a imputação é o quê? A imputação é o homicídio praticado com qualificador de delito. Você excluiu o qualificador de delito, não é acessória da imputação. A imputação toda. Então, você tem que ser fato e essa imputação. Resolvo isso. Se eu resolvo falar isso aqui e não procede, eu não vejo como acessório principal. Eu vejo a imputação sendo adotada em parte. O tribunal entende que essa aqui não tem consistência. Não tem consistência médica. A prova não demonstra isso. Eu estou dando uma decisão provisória. Eu dou uma decisão que ela é o quê? Uma decisão de médico. Portanto, por que razão eu vou voltar para discutir aquilo que o juiz constitucional exerceu a sua jurisdição da forma que você já viu alguma vez aqui? Já. Não, de você divulgação. Não estou julgando. Alguma vez? Não, não. Tem. Eu vou até pesquisar para entender. Eu particularmente. Vendo